Começando mais um Coronga, e assim, esse vai ser um episódio incrível, de boa, tranquilo, que é o que a gente merece depois deste ano 2020 que demorou demais para passar, não termina, deixou uma marca em nossas vidas, uma marca que, pelo menos para mim, eu usei para evoluir, para refletir sobre diversas coisas do meu ser, inclusive a pauta é sobre isso, sobre filosofia interna, com a ajuda de psicotrópicos e como o mundo vê isso, né, culturalmente, seja na lei, seja na cultura, seja na conversa do dia a dia. E para isso não estou sozinho, como sempre trouxe pessoas incríveis aqui. Estou com a Kia Mesquita, que é uma ativista antiproibicionista, comunicadora e fundadora do Instituto Solare, e estou também com o Felipe Watanabe, meu amigo, que inclusive participou aqui já do Coronga no episódio 24. Ele é economista e consultor de inovação na consultoria Mandala e idealizador da campanha Cânhamo Sim, que basicamente luta pela regulamentação do cânhamo aqui no Brasil. E também é conselheiro no CONED, o Conselho Estadual de Política de Drogas do Estado de São Paulo. Galera, seja muito bem-vindos pro Coronga. Vai ser um incrível prazer trocar essa ideia com vocês. Então, por favor, falem um pouco de vocês. Um abraço. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu dei uma ouvida nos últimos episódios. Achei o nome do podcast em si já diz muito, né? Sobre todas essas odisseias que a gente entrou em 2020 e como que a gente cabe aqui refletindo sobre tudo que evoluiu e tudo que só retrocedeu nesse ano, né? Divido metade do meu tempo em ativismo e metade do meu tempo em trabalho. E o meu trabalho, ele é um trabalho mais alternativo. Eu lido com o Instituto Solare, que é um instituto que promove autoobservação, autoconhecimento, com algumas tecnologias ancestrais e muita filosofia, mas na outra metade do tempo eu tenho feito bastante movimentação com o conteúdo antiproibicionista, trazendo para as pessoas refletirem no dia a dia, na pessoalidade delas, coisas que nem sempre tocam a experiência de vida delas, mas que eu acho que é importante. Para mim também é um prazer estar aqui de volta no Coronga. Queria agradecer o Léo de novo pelo convite, um prazer estar aqui com a Kia também, acho que a gente vai ter uma conversa bem bacana. Não vou me estender muito, o Léo já me apresentou, mas queria falar só um pouco sobre o que é a Mandala, uma consultoria de inovação consciente que basicamente a gente acredita que existe uma oportunidade para fazer negócios serem mais responsáveis e terem um impacto positivo na sociedade, muito mais do que só o lucro pelo lucro. Então é isso que a gente chama de inovação consciente. E é isso que me aproxima um pouco da pauta também de hoje. Eu já venho me interessando por isso há algum tempo, mas acho que o momento é bem propício. A gente vive um ano muito difícil e, para além da pandemia, tem uma outra questão que a pandemia acelerou, que foi o tema da saúde mental. Eu acho que a gente vai tratar um pouco disso aqui hoje, mas também muito relevante estar falando sobre psicodélicos, saúde mental, diante do ano que a gente está vivendo. Então, super animado para o papo e vamos em frente. Começando aqui, como tradição, né, o Coronga sempre trata das coisas pensando no todo, no grande complexo social que é a vida humana na Terra. Eu quero trazer para vocês aqui que a Vox, que é um jornal progressista dos Estados Unidos, trouxe que a maconha foi a verdadeira vencedora da eleição de 2020 nos Estados Unidos, né? Porque 4 estados americanos votaram pela legalização da maconha, né? O Arizona, Nova Jersey, Montana e Dakota do Sul. E combinado agora com os outros 11 estados que o fizeram nos últimos anos, um em cada 3 americanos vivem num estado onde o acesso à maconha foi legalizado. O que, pelo menos ao meu ver, mostra que os estadunidenses estão efetivamente se movimentando contra as duras políticas de drogas que colocam milhões de pessoas na prisão no país que mais prende no mundo. E aí, inclusive, a gente já fez essa reflexão aqui nesse podcast dos Estados Unidos não ser o país mais populoso do mundo, mas ter a maior população carcerária do mundo. Maior, inclusive, que a China. Mas é importante trazer que a política nacional de drogas dos Estados Unidos é complexa e diferente. A lei federal ainda classifica a maconha como uma droga de tabela 1. E isso significa que ela é considerada de pouco valor medicinal e de alto risco de abuso, junto inclusive com drogas como LSD, heroína, êxtase e psilocibina, que é o composto químico dos chamados cogumelos mágicos. E aí, nos 15 estados onde a maconha foi legalizada,
esse conflito com a lei federal cria problemas para os vendedores e para os usuários legais da maconha, né? Porque poucos políticos lá nos Estados Unidos ainda falam sobre legalizar a maconha em nível federal. Mas as pessoas que lutam por essa pauta antiproibicionista defendem também que ao introduzirem pouco a pouco leis estaduais, os americanos vão entender que essa guerra contra as drogas não funciona e vai ter uma conscientização popular para forçar o governo federal a agir. Isso não acontece só nos Estados Unidos. Na Argentina, essa semana, um decreto do Alberto Fernandes também regulamenta a venda de derivados da maconha em farmácias de manipulação. E o governo quer garantir acesso oportuno, seguro e inclusivo às pessoas que precisam de cannabis para tratar a sua doença. Pesquisas indicam que o cannabis pode ser a chave para N coisas, e aí vocês podem falar melhor do que eu sobre isso. O presidente da Argentina, e aí, nossa, gostaria de ter um presidente, né, nessa hora, falou ainda que o Estado precisa oferecer ajuda técnica para promover a produção pública da cannabis, né, em todas as suas variedades e a sua eventual industrialização para o uso medicinal, terapêutico e para pesquisas em laboratório, porque tem muita coisa que a gente precisa descobrir ainda sobre essa planta. E aí, quinta-feira agora, dia 19, o Senado do México aprovou a legalização do uso da maconha para fins medicinais e recreativos. E foi uma votação histórica, massiva, 82 a favor, 18 contra. O México, né, é um país que historicamente tem problema com drogas, uma das piores guerras às drogas, que gera muitas mortes, assim, um absurdo. Similar ao que acontece aqui com o Brasil. Bastante similar mesmo. E eles estão aí conseguindo finalmente entender, a população entendeu, o governo entendeu, então tudo indica que o México legalizará mesmo, tanto para recreação quanto para os estudos, né? Então, enfim, sem me alongar mais, Lipe e Kia, por favor, digam o que vocês pensam sobre isso, também na perspectiva brasileira, da nossa sociedade. Eu acho que já faz algum tempo que o mundo inteiro se movimenta nessa direção. Para mim, a regulamentação da cannabis a nível global não é tanto mais uma questão de se vai acontecer, me parece ser muito mais quando vai acontecer. Tudo indica que vai acontecer em algum momento, mesmo em países como o nosso, que insistem em lutar contra, me parece que é uma maré cada vez mais inevitável. Por vários motivos, porque o nível de conscientização está melhorando, porque a informação está chegando, porque as pessoas estão se abrindo mais para esse tema, mas eu acho que tudo isso que você comentou ao redor do mundo é muito positivo, ao meu ver, como de fato essa discussão precisa caminhar, porque ela não se trata apenas só de cannabis ou de qualquer substância, ela é muito maior e muito mais complexa que isso, então a gente está falando de saúde pública, economia, são muitos os temas que estão envolvidos com essa discussão, que portanto a gente precisa pensar em formas mais inteligentes de regulamentar esse assunto. Esses países estão se movendo, ao menos, muito mais rápido do que a gente. Também queria destacar aqui que a gente vê várias experiências diversas, então a experiência de regulamentação nos Estados Unidos é muito diferente da do Uruguai, que é muito diferente da Holanda, e me parece ser também que a gente ainda não encontrou a fórmula certa. Todos os países têm seus desafios. Então você mencionou alguns dos Estados Unidos, o fato da regulamentação ser a nível estadual, não a federal, faz com que as empresas de cannabis tenham acesso a serviços básicos, por exemplo, como o mercado financeiro. É difícil acessar o mercado financeiro como sendo um empreendedor de cannabis nos Estados Unidos por conta dessa regulamentação. Em contrapartida, no Uruguai, onde o modelo está muito próximo de uma regulamentação estatal, o governo tem um maior controle sobre a distribuição e a produção das substâncias, você tem problemas como falta de capacidade de suprir a demanda, o que faz com que o mercado negro, entre aspas, o mercado ilegal, não seja eliminado. Você continua existindo uma ilegalidade, porque o mercado suprido pelo Estado não dá conta. Então, resumindo, eu acho que essas experiências são positivas porque a gente vai aprendendo a fazer os ajustes, a gente vai observando onde outros países estão acertando, onde eles estão errando. Quem sabe isso sirva de pressão e inspiração para que a gente caminhe aqui. Vale reconhecer também que aqui no Brasil a discussão, apesar de parecer morosa, ela não está parada. Então a gente está sim com o PL 399, que está bastante avançado, que é um PL que tem discutido uma distribuição mais ampla da cannabis medicinal, inclusive via SUS.
O projeto de lei é de 2015, mas o novo relatório trouxe novidades. Autorização de cultivo da cannabis no Brasil. Especialistas ouvidos na comissão mista do tema afirmam que a planta possui bom potencial agrícola. O principal interesse por trás desse projeto de lei está relacionado aos medicamentos que utilizam extratos da cannabis. Esses remédios já são comercializados nas farmácias brasileiras e utilizados por pacientes com autismo, dores crônicas, câncer, convulsões, entre outros quadros. O problema é que esses remédios são caros, custam em média R$ 2.500. A expectativa é de que, com o cultivo nacional, esses valores caiam. E é um PL também que inclui a discussão sobre o cânhamo industrial, visa regulamentar isso como uma produção agrícola. Então a discussão está avançando, eu acho que não é de interesse do Congresso nesse momento colocar isso para votação ainda esse ano, mas em algum momento ao longo desse ano ensaiou-se discutir isso no Congresso, momento de pandemia, enfim, não permitiu que isso acontecesse, mas existe uma expectativa aqui no Brasil também das coisas caminharem. Eu acho que o uso recreativo / uso adulto vai demorar muito ainda, mas o uso medicinal já dá sinais de que vai se estabelecer nos próximos anos aqui no Brasil. Eu acho que o que a gente vê acontecendo aqui no Brasil é algo muito diferente do movimento, seja do México, dos Estados Unidos, da Holanda, todas as coisas que já são mais desenroladas do que aqui, que é diferente porque a segurança pública no Brasil é um vórtice muito longe, muito distante do que é a segurança pública de qualquer um desses outros países. Por mais que a guerra às drogas, por exemplo, tenha afetado, eu acho que de todos os que legalizaram até hoje, o México, para mim, é um impacto muito forte. Porque quando você vai estudar a história do proibicionismo, você entende quem são os grupos e quem são, né, as pessoas, os nativos de quais países que mais foram prejudicados ao longo desses anos por esse tipo de desumanização das suas civilizações, das suas famílias, enfim. E o México tá nisso, né? Então, quando eu vi, semana passada, essa movimentação da legalização acontecendo no México, eu pensei, bom, Brasil, acho que você precisa de mais uns 10 anos aí com muito trabalho dos ativistas e das movimentações dos conselhos municipais, estaduais, enfim, da política de drogas, até que a gente convença, e pelo lado certo, para mim o lado certo seria pelo lado não só da regulamentação medicinal e tudo mais, mas principalmente o lado da reparação histórica, que é muito foda a gente falar disso, porque a gente sabe que, por exemplo, o Brasil nunca foi bom nisso, né, em fazer reparação, e muitos outros países também sentem esses desafios quando se trata de se desenrolar da política de drogas, e eu acredito que, para mim, hoje, o lugar que vem da legalização aqui começa muito por esse lugar medicinal, que abrange a todas as pessoas, mas que, obviamente, eu sei que não vai resolver por um completo, né? Então, por exemplo, essa PL é uma PL muito polêmica, porque ela começou a ser redigida em 2015, né? E aí você pensa, de 2015 para cá, quantas coisas naquele próprio texto que teriam que ser remodelados para um entendimento muito mais inclusivo. Por exemplo, nem todas as associações, as pessoas que quiserem produzir o medicamento vão conseguir ter o dinheiro para manter uma associação onde essa pessoa planta com toda a segurança e estrutura que teria que ter uma empresa fechada como uma indústria. E é isso que a PL coloca. Mas, de qualquer maneira, se a gente pensar de novo que estamos no Brasil, corta para o Vin Diesel lançando na This is Brasil. Your mistake? Thinking you're in America. You're a long way from home. This is Brazil! A gente lembra que, assim, já é alguma coisa, né, pro cidadão brasileiro que tá mega acostumado com esse tipo de esquivamento, com essa coisa de nem chegar a se desenrolar, nem chegar tão longe na câmera, assim, essas audiências públicas, enfim, essas PLs, eu acho que já é alguma coisa bem grande, sim. A pandemia realmente coloca um foco de sofrimento muito maior em outras vias, que vai tirar a possibilidade de ter votado algo com prioridade agora para esse lugar das drogas ou da cannabis mesmo. Porém, eu acredito que o resultado do que a gente está vivendo hoje nesse caos pandêmico, financeiro, econômico, estrutural, vai demorar um tempo ainda, sabe, pra gente sentir tudo isso. Então eu não descarto, não, a possibilidade do que muitas pessoas estão dizendo, de que sim, pode ser que, dependendo de quem esteja ali sobre o governo de algumas questões brasileiras, a gente utilize, quem sabe, de um projeto, ouça pelo menos o plano de alguém para salvar um pouco da economia com esse processo da legalização, né, tanto do cânhamo quanto da cannabis. Eu acho isso muito louco, como ainda tá longe da consciência coletiva entender a droga, né, por si só, na boca do povo mesmo, assim, né, por não haver no colégio uma introdução do que significa a droga. Ficar pensando, por exemplo, no Brasil,
como a gente está engatinhando ainda, como principal projeto de lei, o PL ainda tem seus problemas, ainda não discute da maneira que a gente aqui pode dizer que é correta. E aí, na